Fala pessoal, eu sou o André e meu gato comeu minha árvore de Natal. Fala pessoal, meu nome é João Gabriel e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Eu sou o Kelvin e uva passa no arroz é pecado grave. Boa, Rapaz. boa. Fala pessoal, eu sou o Murilo e no espírito de presentear dos Três Magos, eu sugiro um pavê, arroz sem uva passas e uma coquinha gelada. O Teologia Sem Açúcar agradece. Bom pessoal, a época mais aguardada do ano finalmente chegou. E nesse episódio a gente vai ter um papo descontraído justamente sobre o Natal. Qual a sua importância, qual o seu verdadeiro significado para nós e como podemos testemunhar de Jesus nessa oportunidade tão preciosa. Fica aí que a conversa tá muito boa. Ó, a gente já pode começar cantando uma música de Natal. Canta aí, Muca. Feliz da vida. Feliz. Feliz Navidad. Cara, o pior de tudo é que essa música teve uma viagem que eu fiz com a minha família na época do Natal, né? E, Sim. cara, só tocava essa música, velho. Porque era de navio, Era né? Natal. E, cara, ficava... Não, era Natal também, claro. Mas eu ficava Feliz Navidad, no próspero ano, felicidade. Cara, eu lembro de anos atrás tu mandou o link do moleque gordinho cantando essa música. Pô, muito bom, mano. É muito bom esse vídeo, Muito bom, cara. velho. Tem jeito. Mano, será que a minha expressão tá ligada aqui? Eu nem vi. Mas, enfim. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! E um próspero ano, felicidade! Cara, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Olha, tá entrando coral. Esse é o verdadeiro espírito natalino. cara, começamos com o espírito natalino. Né? Valeu demais. Cara, eu gosto muito do Natal, velho. Eu não sei se fosse ranquear, assim, numa tier list, talvez, de festas do ano preferida de vocês. Qual seria, vocês acham? Pô, pior que eu Cara. acho que o Natal é mais legal, velho. Com certeza. Eu acho que o Natal acaba sendo mais legal, mas, cara, a Páscoa também não tem como, me pega muito. Páscoa me pega muito. E você, João? Prefere Natal também? Cara, mano, infelizmente, mano, não, mano. Caramba! Cara, prefiro muito mais, tipo, o Ano Novo. Ah, o novo é legal boa, também, cara. boa. É que eu acho que, assim, igual, o Natal é meio que um combo pro Ano Novo. Eu vejo assim, passa muito rápido, mano. Porque nessa espera entre Natal e Ano Novo, meio que eu me perco no tempo. Eu não sei que dia da semana é, que dia do mês é, tá ligado? Verdade. E do nada eu falo assim, pô, vamos se juntar a família aí pra comemorar. Beleza, né? Mas é engraçado que, tipo, esse clima natalino é muito característico, eu acho, assim, as músicas, os enfeites, a gente sair pra comprar presente, né? Às vezes o amigo secreto, comprar uma havaiana. É Como verdade. esse espírito natalino, né? E tipo assim, tem coisas, cara, que é engraçado, que me remete de primeira ao Natal, mano. Tava pensando, até mesmo, não sei se vocês jogaram o Clube Penguin, né? Sim, Ah, muito bom, muito bom. É verdade, Cara, minha infância cara. inteira foi Clube Penguin. Na época do Caramba. Natal, a gente entrava, eu e o Muca ali jogava, e tinha aquela musiquinha lá, tinha até dentro do jogo aquele Coins for Change, que era moeda pra caridade, você doava moeda virtual, eles revertiam em doação real, cara, muito louco. Nossa, da E hora. acho que, tipo, pra gente aqui de Santos também, o calor acaba marcando muito, né, mano, no Nossa, Natal. com Tipo, certeza. com Natal e Ano certeza. Novo. Exato, tipo, a certeza é que a gente vai passar a ceia com calor, ano novo também. Cara, Suando. Cara, bizarro. exatamente. nem E fala. tipo, Vai andar na rua querendo voltar Nossa. pra casa já. Nossa. não, e o pior, cara, é que sempre nessa época, óbvio, né, fica lotada. A cidade, assim, não tem onde parar, né, e tudo mais. Mas é uma época boa também, porque, tipo, tem as cantatas de Natal também. Pô, É é verdade. muito, muito massa, cara. Sim, Ah, pô, decoração, rua iluminada, tem muita Nossa. coisa bonita. Tem muita coisa boa, mano. E, tipo, eu tava pensando num certo sentido também que, com o passar do tempo, tá ficando meio que cada vez mais difícil a gente olhar pra tudo isso e lembrar do motivo que a gente celebra, querendo ou não, o Natal. Acho que é difícil a gente andar na rua, até mesmo num shopping, e encontrar hoje um presépio. Acho que dos shoppings aqui de Santos, só um que tem um presépio lá, representando Jesus, né? E parece que, de uma maneira geral, a nossa cultura acaba esquecendo um pouco, né? Do motivo, de fato, do Natal.
Até tava entrando no Google pra ver, cara, lá no Google você consegue, não sei se vocês já viram isso, tem um mapa, teoricamente, onde o Papai Noel tá em tempo real, tá ligado? Você Caramba. consegue acessar Caraca, Que isso? velho. onde Ô, ele louco. passou e entregou o presente. Só que Isso. por outro lado, você não tem, tipo assim, nenhuma referência sobre Jesus, no caso ali, né? Sim. Não sei se vocês sabem aquele, acho que é Google Doodle, eu acho, não sei o nome direito, mas todo mês ou cada data festiva o Google muda a página principal dele, né? Ah, sim, é E verdade. não tem É nenhuma verdade. referência sobre Jesus. Sempre é o Papai Noel, são luzes assim. Então é meio que normal, mano. Nos dias de hoje, infelizmente, o convidado principal dessa festa ficar um pouco de lado, né? De E aí, fora, praticamente, barrado na exato, entrada. mano. Exato. Tipo assim, às vezes a gente lembra só se vê alguma coisa, bem pontual, né? E acho que a questão toda do Natal é uma época, mano, muito boa. Igual a gente falou aqui, acho que tá no top 1, pelo menos pra mim, de festas, né, assim. E não é a questão de se Jesus nasceu ou não em dezembro, por exemplo, né? Ou da origem, de fato, histórica do Natal. Só que, ou também se é uma data feita para o comércio, né? Só que, de fato, para nós cristãos, é uma data muito importante, que a gente pode acabar refletindo sobre anunciar Jesus Cristo, nosso Salvador, que veio ao mundo. E principalmente porque é uma época que parece todo mundo ficar com o coração mais quentinho, né? Não sei se É verdade. concorda também. Com certeza, Com com certeza. certeza. É muito bom, né? Nossa, e a gente. Pô, não tem jeito, cara. Eu acho que a melhor parte é se juntar com a família e sempre tem alguma sobremesa da avó, que é muito boa, Nossa. né, cara? Pô, Enfim, aí tem tu trouxe essas um partes ponto muito forte. boas, né? Tem a parte da comida é muito forte também, além da, claro, do significado, né? Mas vou te falar que a comida é um ponto muito forte. Tipo, o Mas, Natal traz esse ponto de união, né? Sim, com certeza, é, com certeza. com certeza. De se Pô, e o pior que é reunir, todo mundo engraçado. na mesa. É. Não, o pior que às vezes é coisa boba, né, cara? Mas de verdade, eu lembro no nosso Natal, né, André? Como o André é meu irmão, pra quem não sabe, né? Então a gente compartilhou todos os eventos aí natalinos, enfim, as festividades. E, cara, é muito engraçado, porque o nosso tio é bizarro, ele sempre coloca um pagode, toca Diogo Nogueira diretamente do Teatro Karl Marx, cara, lá em Cuba. É sempre, mano, é a mesma coisa, cara. Juro. Para com Mano, isso, para, cara, impossível. mas Não, mas é não, muito mano. engraçado, cara. Não é Não, tu zoeira, inventou não é isso zoeira. agora. Tu acabou de inventar. Não é, cara. Cara, procure aí. Juro, Diogo Nogueira ao vivo não do procura Teatro tudo, Não, Karl não Marx. procura, não procura. Eu não tô dando. Não, mas é engraçado, até mesmo essas coisas meio caóticas de família, no estilo de música alta, de tipo, Sim. pô, amigo secreto, pessoal gritando. Nossa, no ano passado, então, não sempre se lembra, Muca, foi uma festa, assim, muito grande, assim, foi bem legal. Foi Mas é muito mesmo. massa, cara, nesse sentido geral. E eu acho que, de certa forma, por mais que a essência do Natal tenha se perdido, algumas coisas faz a gente parar e pensar, poxa, faz um sentido a gente tá num clima de união, faz um sentido a gente tá num clima dos nossos corações mais fraternais, né? E acho que com certeza é por conta da origem verdadeira do Natal, né? Sim. E acho que, cara, a gente poderia falar nesse episódio sobre justamente isso, do sentido do Natal. Por que a gente celebra o Natal? Por que é uma data importante pra gente, né? Como cristãos. Cristãos, né? Cristões. Cristões. Mas Isso aí. cara, você disse muito bem. Eu acredito que exista mesmo um grande esforço cultural para mudar o sentido do Natal, para trazer Exato. outro significado, atribuir outro significado a ele. E aí existem várias estratégias e a gente vai percebendo isso em várias coisas, assim, em vários elementos dessa data comemorativa. Como, por exemplo, a gente vai nos shoppings e as músicas que tocam, as músicas natalinas, não são mais Vinde Cantar e Jesus Nasceu, ou Ex dos Anjos, a Harmonia, são outras músicas, como Então é Natal, Feliz Navidad. Outra vez foi despedido, né? Não tô desprezando. Mas há realmente uma troca. Eles começam a tirar a palavra Jesus, a palavra Cristo, tudo que remete ao verdadeiro significado do Natal, o significado cristão, e começa a atribuir outro significado. Inclusive, é muito comum a gente ver em coisas como filmes, séries, livros, textos que sejam a respeito do Natal, trazendo o significado dele como uma data de amor, uma época de amor, e que juntos ali, todo mundo em união, consegue construir um mundo cheio de paz. Beleza, tem muita coisa bonita nisso, mas esse não é o verdadeiro significado do Natal. Isso não é o grande sentido do Natal. União e paz são coisas importantes, sim, mas o grande significado do Natal não é esse. É Jesus Cristo encarnado que nos trouxe a paz.
Então, quando a gente exclui essas coisas, exclui Cristo dessa Uhum. grande festa e traz as outras coisas como o grande elemento do Natal, aí isso perde todo o significado, né? Exato. A gente Sem dúvida. rejeita o nosso maior presente, né, no Natal, que foi o próprio Deus Exato. encarnado. E acho que é interessante a gente pensar no fato de que Jesus ele é o cumprimento máximo de toda a história da redenção, da história do povo de Deus. E o Natal, mano, começa, vamos dizer assim, o planejar de tudo isso se deu na eternidade, né? Mas talvez a primeira referência bíblica que a gente tenha sobre Jesus ser uma promessa, né, tá lá em Gênesis 3:15, né? Quando o pecado do homem acaba Perfeito. entrando no mundo, Deus intervém na história, ele faz uma promessa, né? E lá em Gênesis 3:15 diz assim, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus falando para a serpente, né? Entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, ao longo de toda a história do povo de Deus, tinha uma expectativa enorme sobre uma pessoa que viria, sobre o Salvador, né? E por diversas vezes, cada vez que o tempo passava, Deus ia reiterando a promessa e ele acabava dando mais detalhes, né? E não sei se vocês concordam, mas pra mim é muito louco, cara, pensar de que uma promessa que foi feita lá atrás, com tantas especificidades, né? Acaba se Isso. cumprindo em Cristo de uma maneira, cara, tremenda, né? É muito Perfeita, né? lindo, cara, toda essa história, né? Todo o plano de Jesus vir ao mundo, dele ser o cumprimento da profecia feita lá no início, cara, mano, é surreal, né? E é muito louco porque eu acho que pra nós, e aqui talvez seja, entre muitas aspas, viu, mais fácil, porque nós temos agora uma visão mais ampla, né, de todo o processo de redenção, né? A gente conhece as profecias, né, que viria o Salvador, o Messias, né? E agora nós temos ela concretizada na figura de Jesus Cristo, né? Eu acho que eu me coloco às vezes pensando como se fosse alguém que fosse, sei lá, um judeu naquela época, ainda talvez com nem ainda ciência do Cristo de fato, né? E é muito bom, né, a gente ter todo esse processo de salvação que nos dá dá paz, sentido, porque a gente falou aqui sobre um lado bom do Natal, né, que é se juntar, mas a verdade é que se nós não glorificarmos a Deus, não tivermos satisfação no Senhor, né, de nada isso vale, não é mesmo? Então, se não nos entregarmos para Ele completamente, aceitarmos a Ele, né, como nosso Senhor e Salvador, a verdade é que nada disso vai ser suficiente, né, para nos satisfazer, né? Então, por mais que seja gostoso, por mais que seja bom, toda a comida de vó, toda a companhia dos primos, dos tios, dos padrinhos, que farofa. seja, né? Cara, a verdade é essa, assim, é meio triste, né, no sentido de que a gente não precisa só disso, cara, a gente precisa na verdade, de uma coisa, que é a satisfação em Cristo, né? A plenitude que Ele nos dá, né, cara? E é tudo através do sacrifício dele, né? E é muito bom, é uma felicidade imensa, né, pra nós. E, cara, eu acho que esse ponto que você falou é como se a gente tivesse o spoiler já daquilo que iria acontecer, né? Opa. Mas Sim. imagine pro judeu vivendo na época, enfim, ele entender tudo aquilo que estava acontecendo. E eu acho que não tem como a gente falar de Natal e não lembrar, por exemplo, de Isaías 9, né? Boa. Perfeito. Isaías 9:2, por exemplo, falava: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. O 6:7 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então o Natal é justamente sobre essa história do Deus maravilhoso, conselheiro, forte, eterno, príncipe da paz, que se fez carne e habitou entre nós, né? Ele é o verdadeiro Emmanuel, Deus conosco, cara. Isso é muito, muito, vamos dizer assim, esperançoso, né? Para nós, imagine para o povo da época escutar essa notícia de que tudo iria ser transformado, que eles teriam uma nova realidade, um novo motivo de viver, né? Eu acho que até, na verdade, um negócio legal de pensar também é sobre a expectativa também do Cristo, né? Por mais que seja talvez até um pouco batido, né, essa informação, mas é claro que naquela época ninguém imaginaria que o Salvador, o Messias, viria numa estribaria, né? Enfim, ele nasceria num lugar que seria considerado um lugar, né, mais pobre, né? Enfim. E ninguém imaginaria isso, né? Imaginariam que seria um grande líder de guerra, um líder militar, né? E que salvaria o povo, né?
E na verdade não foi assim, né? A gente sabe como que é a história Cara, da perfeito. origem de Cristo. Enfim. E o André falando, com vocês comentando, eu lembrei de um livro do Tim Keller, que é o Natal Escondido, em que tem uma parte do livro em que ele diz que o Natal ele é realista. E eu achei isso muito interessante, porque de fato o Natal, dentro de uma visão cristã, ele é realista. Tendo uma perspectiva assim da cultura, o Natal ele é extremamente esperançoso no sentido de que se todo mundo se juntar, se a gente amar um ao outro e tentar fazer a coisa certa, tudo vai dar certo. Se a gente for persistente, a gente vai conseguir resolver todos os problemas. Mas a mensagem do cristianismo não é essa. A mensagem é de que as coisas estão muito ruins. As coisas, de fato, o mundo está em trevas. A gente não tem o que fazer, a gente não consegue se curar, a gente não consegue se salvar, mas existe esperança. E a esperança ela vem fora desse mundo. Essa luz que o André comentou do texto de Isaías 9 é Jesus. Ele é a luz, mas ele é a luz que se encarnou. Ela vem de fora do mundo e vem até nós. E aí, complementando o texto de Isaías, né, trazendo o texto do Novo Testamento, que é João 8:12, diz assim: De novo, Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, eu acho que esse é um grande ponto, assim, do Natal. Acho que ele não é otimista nesse sentido porco mesmo, assim, de que se a gente se juntar vai dar tudo certo, é pela força do nosso braço, a gente consegue. Não. E também não é pessimista no sentido de que não há esperança. Pelo contrário, ele é muito realista. As coisas estão ruins, está tudo dando errado, onde de fato existe trevas no mundo, mas Jesus é a luz que veio até nós e ele nos alcança. Também, tipo, tem essa visão, tipo, do Natal, tipo, que eles tentam substituir realmente o verdadeiro significado com muitos sentimentos vagos, sentimentos, tipo, que não... que não são fundamentados. Então, por exemplo, sempre ouvimos, então, não, Natal é um momento de ficar entre a família, é um momento de perdão, é um momento de união, e beleza, realmente tem isso no dia, né, no dia 25. Mas aí chega no dia 26, aí, pô, volta tudo ao normal. É verdade. Exato. Parece que é a lógica Exato. do ano novo, né? Parece que, o ano novo, vamos pegar uma oportunidade nova de querer mudar, É, mas a verdade é que a mudança não é verdadeira, né? A nossa mudança, que é provocada pela chegada de Cristo nas nossas vidas, né? É uma transformação de dentro para fora, né? Sim. Então, existe uma mudança completa, né? É muito louco, porque nesse sentido, né? A verdade é que todos pecaram, né? A gente não é bonzinho, né? Tem o texto de Romanos 3:23 que diz: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí o próximo texto diz que, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, né? Que nós falamos desde o começo, né? Sim. É que isso que o Caju comentou é interessante também, porque acaba sendo uma estratégia, assim, muito frequente e comum na cultura de e acontecer coisas eficaz, assim. Porque efetiva. eles pegam, tipo, elementos do cristianismo, como a união, a comunhão, o perdão, o amor. São todos elementos cristãos, judaico-cristãos, que estão presentes na nossa sociedade por causa do cristianismo. E eles esquecem do principal. Eles esquecem do pecado e o perdão que Jesus dá a nós. Eles esquecem do sacrifício de Cristo, da encarnação e humilhação do Deus vivo. Então, eles tiram o mais importante e pegam essas coisas assim ao redor e trazem para dizer que é o grande significado do Natal. E acontece exatamente isso que o Caju disse. No dia seguinte tá tudo tá tudo como era Volta antes, tudo né? normal. Não tem mudança nenhuma. Sim. Exatamente. É o ano novo, vida velha, né? Eu tava pensando no sentido geral dos relatos que a gente tem no Novo Testamento, né, acerca de Jesus. E acho que tem dois relatos principais lá em Mateus e em Lucas, né? E dá pra ver uma diferença também, por mais que seja a mesma história, são contada por autores diferentes, né? E é interessante pensar como Mateus se preocupou, por exemplo, de relatar tudo de uma maneira que ele mostrasse que Jesus é de fato o cumprimento das promessas que foi feita lá atrás, né, para nós o Antigo Testamento, né? Então, Sim. de maneira clara, ele relata, por exemplo, o que houve e para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, tananã, tananã, sabe? Então, e por outro lado também, e eu acho que talvez é o meu relato preferido, assim, é o relato de Lucas, que é um relato
muito detalhado, né? Um relato que ele começa narrando, né? Da família de João Batista, depois passa por Maria, como ela recebeu essa notícia, falando para sua parenta Isabel também, né? E é muito bonito ver todo esse relato. E para mim o que mais me chama a atenção também é pensar em como foi uma grande festa no mundo, no sentido geral do cosmos, né? A vinda de Jesus. Pensar que os anjos apareceram aos pastores, cantaram, glorificaram o nome do Cristo que veio ao mundo, mesmo na forma de um bebê. E como Jesus era muito esperado também pelo povo. Ele era essa esperança, né? E aí eu relembro também, mais pra frente ali no relato de Lucas, de Simeão, por exemplo, que queria muito ver a salvação, queria muito ver o Messias. E ele pôde, né, antes de morrer, ver o menino Jesus. E, cara, imagina a felicidade dele vendo que a profecia se cumpriu. Que o Deus se fez carne, mas ele tava numa figura de um bebê, cara, sabe? Sim. Imagina a emoção Muito que ele não louco. sentiu, cara, né? É inexplicável mesmo, cara. Não tem palavras pra descrever. Eu não sei se eu consigo pegar aqui o relato de Lucas, eu vou tentar achar aqui, Lucas 2. Aquela parte que eu falei sobre os anjos, cara. Lucas 2, 8 aqui. 8, né? Havia Isso. naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu um anjo e uma multidão de milícia celestial louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E até é interessante puxar aqui, talvez, para o que é uma referência do que Jesus viria a fazer, né? Não só trazer a esperança e a salvação para o seu povo, que é os judeus, vamos dizer assim, mas para o Israel espiritual, né? O Israel de Deus, de fato. Nós Sim. fomos alcançados por esse Cristo que veio para os gentios também, né? Essa esperança Exato. foi Exato. além do povo de Israel, vamos dizer assim. Sem dúvida. É uma esperança que alcançou, na verdade, não só o povo de Deus do passado, do momento que Jesus sacrificou-se depois, né? E no momento que presente para nós, né? O povo de Deus se prolonga, né? Enfim, todo esse período, né? E o sacrifício de Cristo, enfim, a vinda de Cristo veio para alcançar todos esses, né? E é muito louco isso, né, cara? E é até um assunto legal, né, talvez, de comentar, que como... Eu fico a pergunta, André, como que o pessoal antigamente, né, era salvo no Antigo Testamento, se Jesus ainda não tinha vindo, né? Você falou de Simeão, se eu não me engano, não? E como que o pessoal era salvo, né? Qual que era a esperança deles, né? Por que eles eram salvos, né? O Torte está centrado justamente nessa certeza, nessa esperança do Cristo que viria. Exato. Nesse sentido. Sim. Perfeito. Não, é muito engraçado, porque... E depois eu fico pensando, né? Porque imagine só, depois de tudo isso que Jesus ter nascido, ter sido anunciado há muitos anos, Jesus ter sido sacrificado, e aí é muito engraçado porque existe um movimento natural do ser humano que é o esquecimento, cara. É um movimento natural, como a gente falou desde o começo, sobre todas as figuras que têm sido utilizadas para substituir o verdadeiro sentido do Natal, e a verdade é que existe um movimento natural do ser humano que é o esquecimento, né? Então, sem dúvidas, esse momento é um momento mais importante, mais propício para a gente relembrar, né, o que de fato é o Natal, né? Imagine aquele momento que depois, talvez no período de Paulo já, imagine só, passou-se alguns anos, talvez, depois que Jesus já se ressuscitou, foi para o céu, e imagine só as pessoas naquela expectativa, não, acho que daqui ano que vem Jesus volta, não, daqui a uns 10 anos, e não voltava, e a verdade é que até hoje Deus não voltou, mas a gente tem esperança na vinda do Cristo, que ainda vai voltar para trazer a sua igreja, levar a sua igreja para a glória, né? Então, a verdade é que a gente tem que lembrar e nunca se esquecer disso e crer nas promessas do Senhor para nós, não? Eu acho que isso é muito importante. Cara, com certeza, com certeza. O Natal é justamente essa época pra gente relembrar essas coisas. A gente costuma falar que crente tem memória curta, né? Mas todo mundo tem Cara, memória curta. tem.
O ponto é que todas as nossas áreas foram afetadas pelo pecado. E a memória, ela não tá isolada disso. Muito pelo contrário, ela também foi afetada. E aí, comentando um pouco sobre esses relatos de Lucas e Mateus que o André citou, cara, realmente é lindo demais. É uma cena linda demais que foi descrita por Lucas. E algo que eu acho, assim, muito legal também na descrição de Mateus, dele começar a iniciar usando uma genealogia. Ele fez isso justamente porque o público-alvo ali do evangelho que ele estava escrevendo era um público judeu. Exato. Então, seria extremamente bem recebido com uma genealogia. Uhum. Mas também tem outro fator que eu acho muito interessante, porque ele começar com uma genealogia insere Jesus como uma pessoa histórica, uma pessoa que de fato existiu e não como um conto de fadas, É não verdade. como uma metáfora, Boa. mas sim uma pessoa que está inserida na história, e não só inserida na história, como está inserida na história de Israel. E esse é o Messias que eles estavam esperando. Ele faz parte da linhagem de Davi, etc, e etc. Então, além de ter o fator do cumprimento das promessas, traz essa Boa. ideia de que ele de fato é uma pessoa histórica. E não um conto de fadas, né? Se fosse um conto de fadas, ele começaria com Era uma Vez ou qualquer coisa Boa. parecida. Boa. E outro aspecto também é o das boas novas, né? Porque boas novas é justamente assim, a boa notícia de algo que já aconteceu, algo que está acontecendo, ou seja, você está contando a notícia de algo que já aconteceu, que Jesus veio ao mundo, que Deus se encarnou. E aí, não consigo não citar novamente o texto de Isaías, cara, que a gente já falou, mas Isaías 9,6 que diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui, cara, esses títulos que Isaías escreve falando do Messias que viria, são títulos dados somente a Deus. O grande ponto aqui é que quem está encarnando é o Deus vivo, é a segunda pessoa da Trindade, é o Filho. Então, ele só pode ser o Pai da eternidade, ou seja, o Criador, aquele que sempre existiu, se ele for Deus. E até aqui, talvez mudando, indo para outra linha de assunto, Uhum. é interessante ver que sempre que tem assim uma pintura, alguma coisa associada a Natal, eles criam ali o bebê Jesus extremamente fofinho, num cenário muito fofinho, que é ali dele nascendo e tudo mais, mas a gente sabe que não é exatamente assim. Primeiro motivo, porque um parto naquela época era extremamente difícil, extremamente doloroso, e não é como nos dias de hoje, um cenário tão lindo em que, enfim, que é criado hoje. Era algo extremamente mais sujo, mais difícil, mais doloroso, era um ambiente difícil. Mas Muito eu tô precário, né? Como a gente falou, né? Da estribaria. Exato, exato. É muito precário, é muito diferente do que a gente imagina, do que a Uhum. gente tem na nossa mente hoje. Então, cara, pensa nessa humilhação. O próprio Deus se submetendo a isso. A ser alguém que tá nascendo ali através de um parto natural, nada bonito, Uhum. extremamente sujo, extremamente difícil, precário. Mas é muito louco pensar isso, é muito, Sim. muito doido. É que parece que a gente não tem. A verdade é essa, né? Acho que a gente não tem a noção da dimensão da humilhação, né? Sim, Do que foi colocado nessa situação, Cristo, né? sim. Exato. Porque a gente sempre fala, beleza, Deus é soberano, Deus está acima de tudo, Deus criou tudo. Mas, cara, imagine só para um Deus criador, um Deus soberano que está acima de tudo, se fazer homem, né? Porque a Cara, verdade é que engatinhar. Cristo era 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo, né? Exato. Então, a verdade é que aquilo foi uma humilhação, né? Ele foi trespassado, mutilado na cruz, né? Enfim, moído na cruz pelos nossos pecados, né? Nossa, e que humilhação, cara, por nós, né? É engraçado porque você chegou a comentar da genealogia, né? E eu sempre Sim. lembro que é muito engraçado que o nosso pastor achou Lacerda uma vez falou sobre aquela coisa do de mineiro, né? Falar, você é filho de quem? Você é filho de quem? Né? Tudo isso pra Exato, falar, é tipo assim, verdade. não. Às vezes a pessoa nem te conhece, cara, mas você fala assim, não. O cara chega pra tu e fala, você é filho de quem? Tu fala, eu sou filho do Luiz. Aí fala, Sim. Luiz? Nossa, não, eu conheço o Luiz. Conheço ele porque ele fez tal coisa, estudou comigo, Luizinho trabalhei da com hora, ele, beleza? Luizinho da hora, exato, exato. Então tudo isso pra falar aqui também, a parte da genealogia de Jesus, pra também dar esse fundamento, né? Não só pela precisão histórica, né? Claro, Sim. como uma figura não só mitológica, mas, né? Muito pelo contrário, uma figura real e histórica, né? Mas é muito louco porque esse movimento todo gera em uma coisa que é o passagem de João 1,12.
porque ele foi um filho que foi feito homem e ele também nos torna filhos, né? Tem o versículo de João 1,12 que diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então a verdade é que nós cremos nesse Deus salvador, nesse Deus que se fez filho e que foi o sacrifício perfeito, né? Vicário por nós, né? Exato, cara, exato. E a gente, não é o foco do nosso episódio tratar das duas naturezas de Cristo e tudo mais, É porque é um verdade. assunto muito mais denso que renderia aí até uma série pra gente conversar. Mas, cara, é muito doido pensar que o dono de todo conhecimento, o Deus que sabe de tudo, se encarnou e teve que aprender a andar, cara. Teve que aprender a falar, É teve que ser verdade. alimentado. Maria teve que dar Verdade. banho nele. Então, assim, é algo difícil de entender. E vocês falando sobre o relato, né, de Cristo, no sentido de vir, nascer numa estrebaria, nascer ali em Belém, tem uma frase muito conhecida e que eu pesquisei o autor, mas tem muitas possíveis autorias e versões diferentes, né? Que Cara, acho fala que foi assim, eu. pode ser você. Mas fala assim: de nada adianta Cristo nascer 1000 vezes em Belém, se ele não nascer também no coração do homem. E é justamente isso que é o principal do Natal. É uma data, claro, bonita, é uma data feliz, como o João colocou ali, cheia de coisas boas, mas se Cristo não nascer na estrebaria do nosso coração, por assim dizer, nós estamos perdidos. E é muito provável que aqui, e vocês que nos escutam também, a gente venha passar a data junto com alguma pessoa, seja amigo, seja família, algum conhecido, e muito possivelmente tem alguém que ainda não conhece a Cristo ali. Verdade. E que oportunidade preciosa é essa, o Natal, de anunciar que Cristo veio ao mundo, que Cristo é a nossa salvação, a Verdade. nossa esperança. Eu queria que a gente conversasse então, num certo sentido, como que a gente poderia estar falando do verdadeiro sentido do Natal, né? Nas nossas Boa. rodas, por assim dizer, de família, de amigos. Legal. Cara, eu acho legal fazer uma relação entre os elementos do Natal que a gente vê por aí, como luz, presente, a questão da união e tudo mais, e trazer esses elementos para o Evangelho, para a história do Evangelho, que faz total sentido. Quando a gente pensa na luz, por exemplo, nas luzes que iluminam aí durante o Natal, pisca-pisca e etc. Cara, essa ênfase na luz é justamente a questão da escuridão, de que o mundo jaz em trevas, o mundo jaz no maligno, de que há trevas por todos os lados e a gente não consegue se salvar dessas trevas, a gente precisa da luz. E aí fazer o grande link, né? De fato, a luz que veio para salvar a gente, é Jesus. E o grande presente que ele nos dá é a salvação. Inclusive, essa questão do presente é algo, assim, até difícil, porque a gente está acostumado a receber, assim, presentes muito, muito bons, que a gente gosta bastante, e não presentes difíceis. Mas o presente que Cristo entrega pra gente é de fato um presente difícil. E isso faz sentido quando nós entendemos que nós somos pecadores, Verdade. que nós entendemos que nós não conseguiríamos nos salvar. Então, o presente que Cristo nos oferece, ele só faz sentido se a gente entende isso, que a gente entende que nós somos incapazes de nos salvar, de que o Filho de Deus ele teve que morrer no nosso lugar. E só assim a gente consegue entender, porque senão não vai fazer sentido nenhum. Então é um presente que faz a gente engolir o nosso orgulho, engolir essa vontade sabe, de fazer as coisas pela força do nosso braço, de tentar fazer de tudo para que tudo dê certo. Não, é a gente entender que a gente não consegue nada sozinho. Sim. Cara, eu acho que um pouco. Talvez respondendo essa pergunta, André, de uma forma um pouco mais objetiva, né? Um pouco mais prática, no sentido de. Cara, eu acho que se fosse falar disso na família, aliás, fale, pregue o evangelho, aproveite essa oportunidade de falar, pregar o evangelho pra sua família. Eu acho que uma forma simples é. Cara, tenta puxar alguma oração, assim, sempre no momento de comer, sempre existe aquela reunião, né? Pelo menos na minha família sempre existe um momento, assim, rápido de reunião. Eu acho que é aquela oportunidade perfeita de você falar o básico, cara, que Jesus veio para salvar seu povo, trazer redenção pro seu povo, um povo que estava, que jaz no maligno, na verdade, não que jazia, um povo que jaz no maligno, né? E morto nos seus delitos e pecados. A verdade é que
seja objetivo, né? A gente tava no fundo do poço e Deus resolve nos salvar. Né? A verdade é essa, nos trazer esperança, nos trazer um sentido para a vida. E eu acho que objetivamente é isso, viu, cara? E puxe uma oração. Claro, cara, ore pela sua família, peça a Deus para abençoá-los, né, segundo a sua vontade. E é isso, cara. Acho que é muito, muito, muito simples, assim, uma forma mais prática, assim, eu diria para você, como sugestão, fazer isso com a sua família. Perfeito, perfeito. Tipo, se a gente mostrasse que, tipo assim, o nosso Natal, que a gente comemora o Natal, é muito diferente do que, tipo, do que tem sido falado mesmo. Que realmente a gente não tá sobre coisas efêmeras, sabe? Que talvez. Porque decorações elas vão ser guardadas. Depois a família, uma vez reunida, vai cada um pro canto. Sabe? Mas, tipo, nossa comemoração do Natal não é baseado nisso. E eu não tô querendo falar que você não deve fazer essas coisas. São boas, são muito boas. Tem que ser contra a luz de Natal, tem que ser contra. Não, não tô falando isso. Mas que, tipo, mostrar que realmente você tá comemorando por algo diferente e algo que vai permanecer, não só por um dia, não só por uma ceia, mas que realmente vai permanecer até ele voltar por toda a eternidade. E eu acho que foi legal escutar os relatos, né, de vocês, e no sentido geral, eu acho que é tudo isso mesmo. E a gente tem a mania, talvez, de deixar as coisas mais difíceis. Só que na realidade é muito simples, a gente não precisa, né, ter vergonha, enfim, a gente tá em família, a gente tá com amigos, com conhecidos, e o Senhor nos prepara todo dia quando a gente vai para a igreja, quando a gente aprende, para justamente para esses momentos, para a gente falar do Evangelho, falar das boas novas. E acho que é algo que eu aprendi muito aí eu coloco aqui no meu relato com o Muca também, com o meu pai, de que principalmente eu não devo ter vergonha do Evangelho, ainda mais no contexto familiar. Né? Então, algo que ele sempre tentou fazer, como o Muca colocou ali, essa questão de oração, e aí, com o longo do tempo, uma leitura de texto, né? E acho que é algo que até a nossa família já espera que a gente faça isso. Cara, sabe? pior que é. Pior Então, que a dá gente já um fica a horário- expectativa, viu? Exato, dá um horário específico lá, Sim. meia-noite, a gente Que se bom, Já né? sabem. Exato, cara. E é justamente esse o nosso papel. Se a gente não pregar o evangelho para quem a gente ama, para quem a gente vai pregar? Então, a começar pela nossa casa, para nossa família, para o nosso tio, para nossa tia, Sim. porque apesar de estarem envoltos nessa cultura natalina, muito provavelmente eles não consigam enxergar o verdadeiro motivo do Natal, o verdadeiro presente que é Cristo Jesus, que veio até nós, né? Então, acho que esse é o nosso objetivo nesse Natal, a nossa missão. E a missão de quem está escutando aqui também. Cara, fale do Evangelho. Pregue, ore, leia um texto que mostre que Jesus é o cumprimento das profecias. E fale desse presente que veio ao mundo, né? Não tem coisa melhor que isso. Exato. bom, Eu acho que o que pode também ajudar seja simples, seja objetivo, a falar das escrituras, e lembra que o convencimento também não é por nós, né? É pelo Espírito Santo. Então Perfeito. lembre que vai ter efeito em algum momento. E não tenha. Uma coisa que eu também estava pensando, que eu acho que às vezes eu passo por isso também, não ter. Você não subestimar o poder de Deus no sentido de alcançar os seus, viu? Acho que a gente tenta achar que não, já falei uma vez, acho que não vou falar de novo. Cara, a verdade é que Deus pode chamar a pessoa da primeira, da segunda vez que ela ouve a palavra, da milésima vez, e a gente não pode subestimar o poder do Senhor, viu? Acho que isso é muito importante, viu? A gente Fica tem o que meu colocar relato. como Jesus, de fato, né? Orar Sim, para que sim. o Senhor nos use da vontade dele e que essa mensagem encontre Com uma certeza. terra fértil, né? Ou no Fértil. tempo que ele desejar. Vocês falaram, eu lembrei de algo que o pastor sempre fala, o reverendo Milton, cara. Que se você é crente, você tem uma história pra contar. E isso Uhum. é muito verdadeiro. Se você é crente em Jesus, se você crê em Jesus, você tem uma história pra contar, cara. E conta essa história pro seu familiar, pro seu amigo que talvez chegue até te questionar por que você comemora o Natal na igreja, por que você vai em cantata de Natal nessa igreja. Você tem uma história pra contar e você pode falar com toda a confiança de que Jesus te salvou, Jesus mudou sua história, ele transformou sua vida. E é isso.
Acho que esse foi o objetivo do nosso papo, né? Mesmo que descontraído, mas a gente comunicar e falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. Natal não é só pavê, não é só rabanada, né? Que coisa mais Chester, Tender, né? Várias coisas aí. É Tá me verdade. dando fome já, cara. Calma Verdade. aí. Pô, mas é um momento justamente de pararmos, né? Relembrarmos aquilo que o Senhor fez por nós, o Verdade. fato de ele vir ao mundo, né? E lembrar também que ele é a nossa esperança, a esperança que temos que anunciar, né? As boas novas, né? Perfeito. As boas novas. É E isso. é Feliz isso, Navidad? pessoal. Feliz É Navidade. isso, pessoal. Feliz Navidade. Deus abençoe vocês. É isso. Ai, cara. Boa. Ó, pra terminar, dicas de filme de Natal. Esqueceram de mim, por favor. Vocês Esqueceram estão de todos- mim. Cara, boa. Acho Cara, que esse é o top 1, mano. Acho que esse é o Cara, top 1. é, pra ele é o mim, GOAT. top 1 É o GOAT. não é esse. Pra mim, o top 1 é Expresso Polar. Caramba, É esse é verdade, muito cara. bom. Esse é muito Mas aí bom. a gente tá falando de outro nível, cara. É É outro verdade. nível Esse é aí já. obra-prima, cara. Expresso Obra-prima. Ó, o melhor que tem de filme natalino é com certeza Harry Potter e a Pedra Filosofal. Tá, Cara, o que você tá que- falando, cara? cara? É Filme o de filme bruxa, Natal, cara. mano. É Filme de Natal. bruxaria, velho. O Harry ganhando presente lá, cara. Mó tristão, coitado. Que isso, cara. Caraca, Não, você ganhou uma capa que fica invisível, pô. Nem fica triste não com isso. É, Pô, ele pior ganhou que isso também um é um suéter. bom né? presente. É Suéter verdade, da- cara. Mas Eu pior sou- que é um ótimo filme, cara. É um ótimo filme. Pô, tá bom. Ó, Mas assim, é Esqueceram de Mim é mais natalino. não, é Ah, verdade, cara. é verdade. E, cara, e ele até vai pra igreja orar antes de fazer o plano dele todo. Olha só, se não tivesse verdade. chorado, filho, ia dar tudo errado. O cara ia morrer, filho. O cara ia morrer. Ó, brincadeiras à parte, aproveitem justamente esses momentos de Isso. comunhão, de confraternização, pra falar do evangelho, seja de maneira descontraída também, né? Enfim. Mas é isso, pessoal. Deus abençoe todos vocês. Um Feliz Amém. Natal. Um bom ano novo a todos, né, que nos escutam aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida, a família de vocês. E continuem ligados aqui no Teologia Sem Açúcar, no Spotify, no YouTube, no Instagram. E a gente tá sempre postando novidades, né? E continue orando por nós também. Exato. É isso. Sim. E antes que eu me esqueça também, na aba do Spotify você tem uma área que você pode deixar os seus comentários, então fique à vontade para deixar seus Verdade. comentários, que a gente pode responder depois num podcast futuro. E é isso, galera. Obrigado por acompanhar a gente, viu, nesse ano. Deus abençoe Valeu, vocês. galera. Até ano que vem, né? Até ano que vem, pô. Que isso. Até ano Boa. que vem. Tudo que vem tem mais. Tem Sobe a mais. música aí, Feliz Navidade. Feliz Navidad. Valeu. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad e o próspero ano e feliz. Vamos embora. A última sair apaga a luz. Falou, galera. Vamos. Falou, é nóis. Falou, galera. Navidad.